E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Para você que está vendo, bem-vindo. Sociologia para quê? É a pergunta que a gente sempre faz antes de começar as nossas aulas. Hoje é para entender por que você gosta disso ou daquilo. Vamos lá, vamos para uma pergunta um pouco mais filosófica nessa aula. Por que você é quem você é? Por que você tem os gostos que você tem? Por que você gosta de pizza, ou de hambúrguer, ou de comida japonesa, ou só de churrasco? Por que você não gosta? Por que você torce pro Cruzeiro? Por que você torce pro Galo? Por que você torce pro Flamengo? Flamengo é melhor. Por que você coloca o arroz por cima do feijão ou coloca o feijão por cima do arroz? Todas essas decisões, esses hábitos, esses costumes, é uma coisa natural que você tem, que teria como ser humano, ou é uma coisa que você aprendeu? Por que você tem a sua identidade? Vamos lá entender como que todo esse processo forma quem você é. Na sociologia, a gente tem um conceito importantíssimo chamado de socialização, que é a partir dele que você começa a se entender como indivíduo. Seu processo de socialização ele começa desde o momento que você nasce até a sua velhice. Isso porque é esse processo que vai tornar você quem você é. Uma forma muito boa de entender o processo de socialização é entender o contrário. O que ocorre quando não acontece isso? E a gente tem na ficção histórias interessantes, e as duas mais famosas é a história do Tarzan e do Mowgli, o Menino Lobo. O Tarzan, ele é baseado em um livro, tá certo? E o livro conta a história de pais que foram morar na selva africana, e morreram lá e deixaram uma criança com um pouco mais de um ano. Essa criança foi adotada por uma família de macacos e ela passou a crescer como um macaco. Mais ou menos semelhante à ideia do Mowgli, o Menino Lobo. O Mowgli, eu acho que é um acidente de avião, eu não lembro corretamente. O interessante de entender disso é que tanto Tarzan quanto Mowgli, eles passam a desenvolver características dos animais. A andar sobre quatro patas, a agir por instinto e não por raciocínio e etc. Não é apenas na ficção que a gente vai encontrar casos como o do Tarzan e do Mowgli. Na Índia, na década de 20, um reverendo encontrou duas crianças que estavam sendo criadas supostamente em uma alcateia. Os nomes delas eram Amala e Kamala. Amala tinha 1 ano e meio, Kamala tinha 8 quando foram encontradas e elas nunca conseguiram se desenvolver como crianças normais. Tanto que Kamala, que sobreviveu por mais tempo, ela só foi andar sobre 2 pés aos 15 anos. Só aos 17 anos que ela foi conseguir se comunicar por sinais e tinha um vocabulário de 50 palavras só. Temos um outro caso verídico, tá? Esse foi estudado, tem muita coisa escrita sobre ele, de Jane Wiley. Ela foi trancada de 1 ano e meio até os 13 anos de idade. Ela não teve contato com outros seres humanos. Quando ela foi liberta, ela não sabia falar, ela não sabia andar, ela não sabia se comunicar, ela não sabia o que era um ser humano. Ela não sabia o que era, ela não sabia nada, ela não entendia nada. Até os 17 anos, ela foi acompanhada de perto por psicólogos e pesquisadores e ela não conseguiu se desenvolver. O fato de Jane, da Amala e da Kamala e também do Tarzan, do Mowgli não terem esse processo de socialização fez com que eles tivessem dificuldade para desenvolver uma coisa, a autoconsciência. Você é um ser autoconsciente, eu sou um ser autoconsciente. A gente que vive em sociedade, nós somos autoconscientes. Isso porque a gente tem consciência de uma coisa chamada identidade. Eu sei o que eu sou, eu sei onde eu estou e eu sei quando eu estou. Por ser autoconsciente, eu tenho noção do que eu sou, ser humano, brasileiro, homem, casado, sei quem é meu pai, sei quem é a minha família. Eu sei aonde eu estou, a cidade que eu estou, o país que eu estou, a sociedade da qual eu faço parte. E também sei quando eu estou. Sei a época que eu estou vivendo, eu sei a noção do passado e eu sei a noção do futuro. Consigo entender essa ideia de tempo naquilo que eu vivo hoje. E toda essa ideia de sociedade, toda essa ideia de consciência, ela é formada pelo processo de socialização. Desde pequeno você foi aprendendo valores, conceitos, normas, regras, você foi aprendendo cultura, você foi aprendendo costumes, você foi aprendendo a forma de comportar, de viver, de se entender parte da sociedade na qual você nasceu. E é esse processo que faz com que a nossa sociedade vá evoluindo com o passar do tempo. É esse processo que garante que a nossa geração vai aprender com a geração passada e vai fazer algo maior e vai crescer e vai continuar sobrevivendo e crescendo e crescendo. Porque é a socialização que garante o processo de reprodução social, reprodução da sociedade na qual a gente está inserido. Por exemplo, se você for olhar tanto a Jenny quanto a Mala, Kamala, o Tarzan, o Mowgli e vários outros casos, uma coisa que eles não tinham e que faz toda a diferença no nosso processo de socialização, de reprodução social, é a linguagem. Sem linguagem, você não conseguiria compreender as coisas que você vive. Sem linguagem, você não conseguiria compreender o que você é. Até porque você não escolheu falar português. Você não escolheu a linguagem que você iria aprender. A principal, a na qual você é nascido, nativo dela.
Você nasceu e o médico, quando estava dando tapa no seu bumbum, ele já falou alguma coisa em português. Ah, é um menino, é uma menina. E você, naquele momento, acabando de sair do ventre da sua mãe, numa loucura danada, já ouviu esse código e já começou a entender: peraí, isso é alguma coisa. E você foi crescendo e você foi aprendendo, você foi estudando. Tanto é que você não entra na escola e começa a aprender português na primeira aula de português. Não, você entra na escola sabendo o que é português, sabendo falar português. O que acontece é que você vai entender os códigos, a estrutura, o porquê de algumas coisas. Mas você não aprende a falar português na escola, você não vai aprender a linguagem na escola. Você aprende a linguagem no seu processo de socialização. E para fechar, só para conceituar um pouco mais, o nosso processo de socialização, ele é dividido em duas etapas: primária e secundária. O processo de socialização primária, ele vai ocorrer na infância, e o principal agente é a família. Para pensar um pouquinho. As primeiras coisas que você aprende é com pai, mãe, tio, tia, primos. Esse é o seu primeiro grupo. A sua primeira noção de mundo é a sua família. O processo de socialização secundária, ele já começa na adolescência e ele vai até a vida adulta. Ele é a expansão daquele ambiente de família para o resto da sociedade. Você passa a ser influenciado aí também a ser socializado pela escola, pela igreja, tá? Pelas instituições religiosas, pelo time de futebol que você torce, mídias de massa, pela comunicação em massa, pela política, pelos políticos, pelos grupos políticos, pela música, pela cultura, por várias coisas você vai sendo socializado. E essa segunda etapa, ela vai até o final da sua vida. E o principal, nessa segunda fase, com essas interações sociais mais intensas, maiores, você começa a desenvolver o seu papel, a sua consciência como indivíduo. E também é nessa fase, com essas interações sociais mais intensas, maiores, que você começa a desenvolver uma coisa: a sua autoconsciência, a sua identidade, a entender qual o seu papel como indivíduo. Então, conseguiram entender um pouco mais sobre quem vocês são, sobre como vocês se tornaram isso? Vamos fazer mais um exercíciozinho? Isso você vai fazer assim que terminar o vídeo, você vai parar e vai pensar nisso. Tente compreender quais os agentes sociais te influenciaram para a religião que você tem, para a faculdade que você quer fazer, para o time que você torce, para a música que você gosta, para o seu prato preferido. Tente entender da onde veio, qual agente social que te influenciou em relação a isso. É um exercício interessante, vocês vão gostar. Assim que vocês fizerem eles, vocês vão entender que não, seus gostos não são uma coisa exclusiva. Você não curte algo só porque você quis, mesmo que ninguém na sua família goste. Respondendo mais uma vez a pergunta: sociologia para quê? Para a gente entender que nós somos fruto do nosso processo de socialização. Até mais!